Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa #Projetos. E hoje nós vamos falar sobre a fisioterapia, ou seja, o cenário atual, né, em que se encontra a fisioterapia hoje em dia, com toda essa tecnologia e com todo esse avanço, né, do mundo de mudanças e da necessidade então que ocorre com as pessoas nesse setor. E eu vou falar aqui com o Rafael. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Juliano. É um prazer estar falando com você hoje. Rafael, primeiramente para te conhecer melhor, né, a gente gostaria de saber um pouquinho sobre você, sobre sua formação. Tá. Eu sou formado em fisioterapia há 10 anos já e a minha especialidade é em terapia manual. Eu fiz especialidade em traumatologia e ortopedia com ênfase em terapia manual. Então, no meu dia a dia clínico hoje, eu utilizo várias técnicas de terapia manual para atender meus pacientes. E no caso, então, só para a gente, desde o início, começar a falar, né, sobre fisioterapia, que pode ser, muitas pessoas podem não conhecer exatamente o que é fisioterapia. Então, explica um pouquinho o que é a fisioterapia, o que ela traz para nós, para o nosso cotidiano. A fisioterapia, ela é uma ciência que, na verdade, ela vai avaliar e tratar, né, várias patologias do nosso dia a dia. E muita gente engana pensando que é só tratamento, mas não é também. Ela entra como uma prevenção, né? Prevenção de patologias. E muita gente teve acesso à fisioterapia em si com convênios, né? Convênios do SUS, convênios particulares. Então tem uma percepção da fisioterapia como embasamento do choquinho, né? O famoso choquinho. E não é somente isso, né? A fisioterapia hoje ela é ampla, ela é diversificada, tem várias técnicas, pode ser colocado no dia a dia para obter os resultados clínicos, né? Então não fica só na base de choquinho, de eletroterapia, infravermelho, calor. Hoje em dia um abrangimento um pouquinho maior. Sim. Agora, vamos dizer assim, o fundamental, o objetivo principal é cuidar do corpo, Isso, de ter exatamente. uma postura, né? A postura entra também, né? Então hoje a fisioterapia ela parte de várias vertentes, né? Desde a postural, como ginecológica, dermatológica, neurológica, ortopedia. Então ela é difundida em várias vertentes hoje em dia, né? No meu caso específico, eu trabalho com a traumatologia e ortopedia. Tem a área da respiratória, que é parte hospitalar, né? Fisioterapeuta dentro do âmbito hospitalar, UTI. Então ela é diversificada nessas vertentes todas. Sei. E o fato então de ela ser, por exemplo, né, como você falou, né, tem de tratamento de dores, no caso, né? E também vamos dizer assim, que são preventivo, né, como você falou, até mesmo postural, que você vai fazer um fortalecimento, né, do corpo, da musculatura, para que teu corpo tenha uma melhor qualidade de vida e vamos dizer, evitar futuros problemas. Exatamente. É que hoje em dia muitas dores estão ligadas à postura, né? Então, há uma postura no trabalho, no serviço, no dia a dia, até mesmo a postura sentada tem referência total com dor lombar. Então, a fisioterapia postural ela é difundida por conta disso. Hoje em dia, muitas dores no corpo está relacionada à postura em si. É verdade, a gente percebe aquela evolução, né, do macaco até Isso. o homem de hoje. O macaco, ele vai levantando, né, com o corpo ereto, e depois de um tempo ele começa a baixar de novo, porque ele começa a estudar muito, e hoje em dia com o celular até o pescoço, né? Exatamente. Isso com certeza vai prejudicando a nossa estrutura. A nossa cabeça ela tem um peso considerável, né? Associado ao peso da gravidade em si, vai influenciar diretamente na nossa coluna cervical, né? Então a tecnologia do celular veio também para levar as pessoas a alterações posturais, aí, dores também crônicas, né? Sim.
Então a gente percebe que a fisioterapia, no final das contas, é para todo mundo, né? Isso. Tanto para um atleta como para uma pessoa sedentária. Isso. Meu público hoje ele é bem diversificado, né? Eu atendo desde de um adolescente com dor na coluna, com alguma alteração postural, a um atleta que busca performance, rendimento, e é um senhor, uma senhora de idade que já vem com uma artrose, né? Um desgaste, que também leva a dores. Mas principalmente hoje a fisioterapia, ela entra muito de forma preventiva, né? Então, hoje 50% dos meus atendimentos não estão ligados totalmente à patologia em si, à reabilitação. Certo. 50% das pessoas que eu atendo hoje vão ao consultório de forma preventiva, né? Eu pergunto, qual é a sua queixa? A pessoa não tem nenhuma queixa, ela foi para poder fazer uma sessão de fisioterapia, de quiropraxia, buscando qualidade de vida em si. Sim. Às vezes até mesmo para auxiliar, né? Eu percebo que alguns atletas, eles procuram, para atingir, vamos dizer, uma performance melhor, eles acabam procurando um fisioterapeuta para um fortalecimento. Isso, no meu caso em si, o atleta hoje, tanto profissional quanto amador, ele treina muito, né? Ele tem, é muito exigido nos treinamentos, força, articulação, musculatura, leva a contraturas, a tensões, a estiramentos musculares. Então é onde entra o meu papel, né? De forma preventiva, até de reabilitação, dar melhores condições ao atleta, seja ele profissional ou amador, devido à exigência de treinos em si, né? A carga do treino é muito alta, o volume de treino, a intensidade é alta, e isso às vezes, como consequência, leva a dores, né? Tensões, e algumas tensões levam à diminuição de performance em treino, em campeonatos. Então, a ida frequente ao fisioterapeuta, em acompanhamento junto ao atleta, ele vai dar melhores condições ao atleta de treino, melhores condições ao atleta nos campeonatos. Então, hoje em dia é essencial ter um acompanhamento fisioterapêutico junto ao atleta, assim como é o nutricional, o médico. Hoje em dia já está difundida essa tradição em o atleta que quer rendimento, que quer performance, tem um fisioterapeuta acompanhando. Perfeito, é verdade. A gente percebe que realmente, apesar de nos vários esportes ter todo já vamos dizer, uma tecnologia da preparação física, hoje com o conhecimento do fisioterapeuta, ele vai no detalhe, né? Ele vai no detalhe, por exemplo, da musculatura certa a ser trabalhada para que aquele músculo, por exemplo, suporte aquela atividade, né? Por exemplo, a gente percebe hoje, existe uma gama enorme de esportes, mas mesmo, por exemplo, a natação é um exemplo que a gente percebe que muitos nadadores passam a ter dores se não tiver com o corpo já preparado para aquilo. E você também tem soluções também no caso de, mesmo assim, tendo as dores, as pessoas também te procuram para serem resolvidas, né? E isso é feito vocês fazem uma ativação da circulação. Como é que essa dor provoca? Dentro do meu ambiente de trabalho, como eu falei, eu utilizo a terapia manual. Dentro da terapia manual, existem N técnicas que eu utilizo no dia a dia clínico, né? Então, vou citar algumas técnicas para você, que seria a liberação miofascial manual ou com instrumentos, a ventosoterapia, o dry needling, que é um agulhamento seco na musculatura, bota pneumática com o intuito de recovery, de acelerar a recuperação muscular, pontos gatilhos, né? A gente tem a desativação de pontos gatilhos. O atleta com o esporte, ele tende a desenvolver pontos gatilhos, né? A musculatura tensionada, ela está propensa a lesionar. Então é aí onde eu entro, né? Tirar um pouco essa tensão, essa contratura muscular,
para não levar a uma lesão. Então, dentro dessas terapias, dessas técnicas, eu costumo auxiliar no dia a dia do atleta mesmo, né? Hoje a minha principal vertente é a quiropraxia, né? Eu sou fisioterapeuta diplomado em quiropraxia, então essa técnica está bem difundida, né? Por conta do alinhamento estrutural, do alinhamento articular. O principal foco é a coluna vertebral, mas qualquer articulação eu consigo fazer um ajuste e melhorar a condição clínica do atleta, do paciente em si. Sim. Isso, pelo que eu percebo, assim, você chega até mesmo, vamos dizer assim, a receber o cliente com, vamos dizer, com essa parte estrutural, óssea, desencaixada, não sei como que seria, e você encaixa na postura correta e isso faz com que a pessoa, vamos dizer, deixe de sentir dor ou vai ter suas atividades do dia a dia de uma forma mais saudável. A quiropraxia, o objetivo dela, a ciência dela é examinar, identificar a possível causa, diagnosticar e tratar. Então, vamos falar de coluna vertebral, que é o principal eixo do corpo. Se o principal eixo do corpo está em desalinhamento, tem uma subluxação de vértebra, popularmente chamado de fora do lugar, mas não que seria isso, mas seria um desajuste da vértebra. Entre uma vértebra e a outra tem uma articulação, é uma articulação como outra qualquer no corpo, um punho, um cotovelo, um ombro. Então entre uma vértebra e outra tem o disco vertebral e forma-se uma articulação. Às vezes essa articulação está em desalinhamento, então a quiropraxia visa isso, alinhar, a fazer o ajuste dessa subluxação e dar melhores condições clínicas, né? Uma subluxação, ela pode desenvolver várias patologias, como as dores, dorzinha que todo mundo tem nas costas, na coluna, até uma enxaqueca, dor de cabeça, prisão de ventre, dor ciática, né? O famoso ciático inflamado. Tudo isso vem da coluna, do principal eixo, né? Então, um desalinhamento articular na coluna proporciona várias patologias em si. Não somente um desconforto, uma tensão, mas até mesmo uma radiculopatia, que é essa dor neural, né? Então, visa a gente buscar alinhar o padrão neuro-músculo-esquelético. E por curiosidade, você consegue detectar, perceber que a pessoa está com esse desalinhamento. Esse desalinhamento, né? Sim. Através manual, como é o processo, né? Só, ou também algumas vezes talvez precise de radiografia, precisa enxergar mesmo. A gente consegue fazer a avaliação. Todo paciente passa, não precisa ser paciente em si. Eu falo paciente no âmbito patológico ou ao atleta em si ou até mesmo a pessoa que não tem dor. Mas é feita uma avaliação minuciosa, uma avaliação manual com testes, com palpação, com anamnese, onde é sugestivo a encontrar o local exato, né? A quiropraxia ela é interessante por conta disso. Eu não preciso fazer um ajuste global, eu posso ir direto aonde está alterado. Então, de acordo com a minha avaliação, eu vou identificar o desalinhamento, a subluxação em você e vou tratá-lo da melhor maneira, né? E é uma avaliação de perguntas e respostas ou já é contato? Perguntas e respostas, né? Na avaliação da anamnese, mas ao tato também. E técnicas específicas, né? Exames específicos, alguns movimentos, teste de mobilidade, teste funcional. Se tiver com que dor, é sugestivo, isso tudo você já vai detectando exatamente os motivos que podem... E os exames vêm para auxiliar, né? Não necessariamente a gente precisa do exame, mas ele vem para confirmar algo que já foi encontrado na avaliação. Ok. E é tão falado, né, a hérnia de disco, que tem a ver, claro, com tudo isso. Isso me explica melhor. Tem tudo a ver, né? A hérnia de disco, ela provavelmente é um mal aí que, se você não teve, provavelmente você vai passar, né? Não é
100% de certeza, mas com o envelhecimento, né, com a idade, a gente vai envelhecer no disco também, né? A gente tem uma degeneração discal. Essa degeneração discal, ela começa aos 20 e poucos anos e com o passar dos anos a gente vai ter um envelhecimento da coluna, do disco vertebral. E com o envelhecimento do disco, ele vai ficando mais frágil, né? E essa fragilidade que predispõe a uma hérnia de disco. Então, existem fatores que aceleram esse processo. Por exemplo, o tabagismo, o sedentarismo, fatores genéticos. A hérnia de disco também ela é hereditária. E más posturas, uso excessivo da coluna. Então, isso acelera o processo de hérnia discal. Mas, enfim, com o envelhecimento em si, a gente está propenso a desenvolver uma hérnia de disco, né? E a hérnia de disco em si, ela vem trazendo outras patologias associadas, né? Vamos supor, a mais conhecida, a dor ciática, né? Então, o que acontece? O disco vertebral em fase degenerativa pode formar a hérnia de disco. E essa hérnia de disco vai comprimir o nervo, a raiz nervosa, que vai levar a essas dores que o pessoal sente tanto, tão conhecida, né? Que essas dores devido à hérnia de disco em si. Então ela está totalmente ligada ao tratamento da coluna, ao exame, né? A gente consegue identificar isso com uma própria avaliação da quiropraxia também. Sim. E como tratamento, você tem, além, talvez, eu acredito, né, do fortalecimento estrutural muscular e o ósseo, como é que fica para regenerar, né? Você trazer de volta esse desgaste da hérnia? Entendi. O desgaste em si, ele é irreversível, né? A gente vai ter um desgaste em si. Se você não tiver esses fatores que predispõem a acelerar o processo, você vai ter um envelhecimento normal, tá? O que acontece é que, assim, uma hérnia de disco, muita gente não sabe, mas ela pode ser reabsorvida, tá? Ela não necessariamente é um processo cirúrgico, muita gente assusta quando vê o exame, você tem hérnia de disco. Nossa, e agora? Eu vou ficar de cama, eu vou ficar parado, vamos suspender as atividades. Trata isso como uma doença, né? E a hérnia de disco em si, ela não é tratada mais como doença. Ela é tratada como um estado da coluna. Perfeito. Ótimo! A gente já terminou o nosso tempo, o papo está andando aqui, passamos, estouramos. Daqui a pouco nós vamos voltar e vamos falar sobre outras técnicas. A gente sabe também que existem a bandagem elástica, né? Assim como outros assuntos que vêm daqui a pouco. Então, até mais, até daqui a pouco.